Olá pessoal, estamos aqui de volta conversando sobre o direito das coisas. Meu nome é Elcio e a gente vai tratar da parte final da introdução ao direito de propriedade, que é o direito real principal, o direito real mais importante que existe. Continuando a nossa conversa, que eu dizia há pouco que a propriedade lá no direito romano ela era absoluta, ou seja, era uma propriedade chamada ad sideros et ad inferos, do céu ao inferno, vale dizer, o proprietário podia, para cima e para baixo, fazer o que bem quiser da sua propriedade imobiliária. Isso foi ultrapassado já há algumas décadas, sobretudo pela famosíssima função social da propriedade, esculpida no inciso 23 do artigo 5º da Constituição Federal. Os artigos 1229 a 1232 do Código Civil completam o raciocínio do 1228 nos seus 5 parágrafos para limitar o ius utendi, o ius fruendi, o ius abutendi, ou seja, o direito de usar, gozar e dispor do proprietário, em outros aspectos. O 1229 nos remete ao direito romano, quando ele fala, olha, proprietário, você pode usar para cima e para baixo da sua propriedade imobiliária, mas no limite da sua utilidade. Isso chama-se princípio da utilidade da propriedade. Vale dizer, o uso e o gozo é limitado à utilidade do proprietário. Alguns exemplos bobos. O proprietário pode impedir que um avião sobrevoe a sua fazenda? Óbvio que não. Por quê? Qual que é o interesse dele? O que de útil traz para ele uma propriedade aeroespacial? Uma propriedade a metros e metros de altura? Um proprietário pode impedir que o Estado, por exemplo, passe sob a superfície da sua fazenda tubulação de gás, tubulação subterrânea para levar água, esgoto? É claro que não. Porque qual é o interesse dele de impedir que passe águas sob a sua superfície? Isso que diz o 1229. A propriedade abrange o espaço aéreo, a propriedade abrange o subsolo. Em altura e profundidade, não podendo o proprietário opor-se a atividades tais como passar energia elétrica, sobrevoo de aviões ou passar tubulação subterrânea, que não tem nenhum interesse legítimo em obstá-las, em impedi-las. O artigo 1230 traz à tona um preceito constitucional. A gente sabe que o petróleo, o óleo, os óleos, o ouro, os minerais pertencem ao proprietário? Pertencem só em um percentual da sua lavra, porque em verdade, a Constituição Federal disse que os recursos minerais pertencem à União, a União que é a dona do petróleo, a União que é a dona do minério. A Agência Nacional de Pesquisa Mineral, que substituiu o DNPM, ela tem uma série de normas que regulam a exploração mineral de terras no Brasil. Garante ao proprietário um percentual da lavra, né? O parágrafo único reitera o caput do 1230 e fala, olha, você pode tirar a areia da sua terra para fazer a sua casa? Claro que pode. A areia de uso imediato na construção civil, as pedras, as britas de uso imediato na construção civil, sim, pertencem ao proprietário. Mas cuidado, os minerais não. Os minerais, recursos minerais, pertencem, em regra, à União. O 1231 fala de uma presunção iuris tantum de propriedade, uma presunção relativa de propriedade, que fala, olha, a propriedade presume-se plena e exclusiva, até que se prove o contrário. Então é possível, por exemplo, lá no direito de superfície, que foi minha tese de doutoramento, que haja sobre uma propriedade imobiliária o proprietário básico e o proprietário superficiário. É possível que um mesmo imóvel tenha vários condôminos, cada um com sua fração ideal, ou seja, existe uma série de possibilidades onde a propriedade não é plena e exclusiva. É possível sobre um mesmo imóvel recair mais de um direito real, como a propriedade e o usufruto, ou seja, nós temos aí um desmembramento de direitos reais.
E para acabar nossa aula, diz o 1232 sobre o princípio da gravitação jurídica. Aprendemos desde o primeiro e segundo período da faculdade o princípio da gravitação jurídica, ou seja, o acessório segue o principal. Vale dizer, o proprietário do solo também em presunção iuris tantum, também em presunção relativa, também em presunção que cabe prova em contrário. Ele também é proprietário das acessões, das benfeitorias, dos frutos, ou seja, de todos os bens acessórios que estão conectados ao principal, que estão conectados ao solo. Diz o 1232 que os frutos e demais produtos da coisa pertencem, ainda que quando separados, ainda quando a laranja colhida do laranjal, pertencem em presunção ao proprietário do solo, salvo o preceito jurídico, salvo um contrato, salvo um direito real sobre coisa alheia que estipule o contrário. Ok? E assim nós encerramos o estudo introdutório da propriedade. Voltaremos no próximo vídeo.